Depois de 3 anos de conflito, a Ucrânia aceita a proposta dos Estados Unidos que fala sobre o cessar-fogo por pelo menos 30 dias. O país concordou em fechar um acordo para a exploração de recursos minerais. E sobre esse avanço na guerra, nossa entrevistada agora é especialista em Direito Internacional, a professora Priscila Caneparo, mais uma vez nos atendendo. Como vai, professora? Muito obrigado mais uma vez, bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite, Thiago, boa noite a todos os assinantes. Professora, a senhora diria que em 3 anos desse conflito talvez possa ser a primeira luz no fim do túnel desse conflito e tentar já fazer um exercício de adivinhação, talvez, qual deve ser a receptividade do presidente da Rússia, Vladimir Putin, diante desse acerto entre os Estados Unidos e a Ucrânia, professora? Bom, Thiago, a gente precisa entender que nesse momento, a situação está bem crítica para a Ucrânia, porque de fato as 4 províncias, as 4 oblasts que a Rússia de fato está requerendo, está ocupada, justamente já está em controle russo, na frente militar e na frente política. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Um segundo ponto é o enfraquecimento também da OTAN a partir do momento que o Trump emerge ao poder. A gente sabe que o Trump é um exímio crítico da OTAN, porque ele entende que a OTAN serve apenas para defender os interesses europeus, principalmente frente à segurança, e por consequência a gente sabe também que o Trump tem um bom relacionamento com o Putin. Nesse momento, a gente entende que sim, existe uma luz no fim do túnel, mas é muito difícil que a gente vá prospectar uma finalização definitiva, um cessar-fogo definitivo dessa guerra, sem que haja a concessão desses 4 oblasts para a Rússia, em detrimento justamente de um cessar-fogo definitivo. O que eu quero dizer com isso? Já houve uma manifestação informal do Putin em relação a esse acordo, esse suposto acordo de cessar-fogo temporário de 30 dias, que ele disse: eu não vou aceitar se porventura não estiver concretizada a questão que eu vou receber ou vai estar no meu domínio de forma legal e legítima esses 4 oblasts. E a gente tem que pensar também que o Putin referiu-se a esse cessar-fogo como uma possibilidade da Ucrânia vir a se rearmar. Então, eu acho muito difícil que o Putin faça concessões de acordo com os termos desse acordo temporário de cessar-fogo, sem que haja uma contrapartida em relação aos seus próprios interesses. Então, ainda que nós estejamos em um terreno pacífico, em um terreno que possamos prospectar um respiro para a população civil, tanto russa, bem como principalmente ucraniana, há de se levar em conta também que, com certeza, o Putin vai trazer algumas novas cartas à mesa dessa negociação. E, de uma certa maneira, professora, para a Ucrânia, o que isso representa? Porque o governo dos Estados Unidos anunciou a volta da ajuda à Ucrânia, talvez não nos moldes dos tempos de Biden, mas, de qualquer forma, é uma sinalização importante? Thiago, com certeza. A gente tem que pensar o seguinte: a Ucrânia hoje está desamparada. A partir do momento que o Trump assume e corta os recursos, por assim dizer, militares, os recursos financeiros e principalmente os recursos de inteligência para a Ucrânia, a União Europeia ela se vê obrigada a auxiliar a Ucrânia. Mas aí tem um segundo problema. A Europa ela não está militarmente armada a ponto de conseguir fazer a sua própria defesa e, por conseguinte, auxiliar a Ucrânia de uma forma definitiva que vá, de fato, conseguir algum resultado prático contrário à Rússia. Então, o que o Zelensky está propugnando e está pensando nesse momento é justamente: se eu fizer as concessões que o Trump quer, pelo menos eu vou ter uma incipiente proteção, principalmente para territórios que ainda não foram ocupados pelos russos, porque há uma iminência ainda de perda maior de soberania e território da Ucrânia. A gente não sabe, de fato, se o Putin vai ficar apenas com a região leste ou se ele tem um desmantelamento, uma ideia de desmantelamento de todo o território da Ucrânia. A gente tem que lembrar que o Putin nunca considerou e nunca reconheceu a soberania ucraniana. Então, por assim dizer, o que se observa é justamente: melhor eu ter menos ajuda militar, melhor eu ter menos território, em detrimento de perder toda a minha soberania. Então, por isso que o Zelensky está, sim, se curvando àquilo que os Estados Unidos está pondo na mesa, justamente para propor uma ajuda militar e, principalmente, um auxílio de inteligência que havia sido cortado vindo dos Estados Unidos. Professora Priscila, na sequência, os nossos comentaristas, Dora Kramer faz a próxima pergunta. Você, Dora. Boa noite, professora.
Quando a gente viu aquela cena lá daquele encontro na Casa Branca no final de fevereiro entre o Trump e o Zelensky, aquilo parecia que não haveria mais diálogo, não é? Não haveria mais conversação possível. Foi uma primeira impressão. Logo depois, o Zelensky disse que estava disposto a negociar sob a forte liderança, foi esse o termo que ele usou, sob a forte liderança do Trump. Aquele acontecimento tem alguma influência sobre essa proposta de cessar-fogo que a gente está vendo agora? Definitivamente, Dora. A gente precisa entender que o Trump, ele não parte da principiologia da diplomacia tradicional, da diplomacia clássica, que é aquele sentar a partir de uma perspectiva de negociação e com respeito, efetivamente, para a soberania e principalmente em quem está negociando, que não deixam de ser dois chefes de Estado. O Trump, ele tem uma negociação um pouco diferente, que a gente fala justamente que é uma negociação agressiva, que é um princípio que ele fala, que é ou tudo ou nada. Então, ele joga o tudo para encontrar o meio termo. E a gente precisa lembrar que esse método de negociação do Trump já está descrito no livro que ele escreveu sobre os métodos de negociação. Então, por mais que pareça um absurdo que o Trump faz, é tudo, por assim dizer, pensado para os moldes de negociação que ele vem estruturar no seu governo. Ele não faz parte da diplomacia clássica que nós estamos acostumados. Então, a gente tem que pensar que, sim, aquele circo, por assim dizer, que foi armado na Casa Branca quando o Zelensky estava lá, porque, querendo ou não, nós não estamos acostumados a ver essa quebra diplomática, essa ruptura diplomática entre dois chefes de Estado, é justamente uma parte da negociação do governo Trump, porque ele acredita justamente que ele dá tudo, né, coloca todas as cartas na mesa para conseguir alguma coisa. E, com certeza, esse cessar-fogo veio a partir do momento que o Zelensky entendeu que é melhor conseguir uma negociação, ainda que muito precária, dos Estados Unidos, do que ficar sem essa negociação. Porque, infelizmente, a União Europeia não está a ponto de conseguir ajudar e conceder todo o apoio que a Ucrânia precisa nesse momento. Nelson Kobayashi. Professora, é um prazer falar contigo, boa noite. Diante disso tudo que você tem dito a respeito da conexão entre aquele evento e o resultado que se apresenta agora, como saem esses personagens depois deste anúncio do aceite da Ucrânia pelo cessar-fogo? Donald Trump sai maior, Zelensky sai enfraquecido, qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, Kobayashi, é óbvio que o Trump, nesse momento, ele sai fortalecido, porque ele vem a cumprir a promessa de campanha, que era conseguir uma resolução ou uma tentativa de resolução mais concreta do que os democratas, do que o Joe Biden, em relação a essa guerra Rússia versus Ucrânia. Mas aí a gente tem que ter uma leitura muito cautelosa nesse ponto, porque aí a gente vai conseguir observar se de fato o Trump possui um certo grau de influência em relação ao Putin ou não. Com a resposta que o Putin der, a gente vai observar de fato se o Trump tem todo esse poder e de convencimento frente ao Kremlin e, de fato, se ele consegue manter essas boas relações, inclusive para a finalização da guerra na Ucrânia, quando o próprio Estados Unidos faz, né, por assim dizer, essa proposição de um cessar-fogo, de uma prospecção de cessar-fogo, sem a participação, no momento inicial, dos reclames da Rússia. Porque a Rússia não sentou à mesa dessa negociação. Quem sentou à mesa dessa negociação foi justamente o Zelensky, o representante do Zelensky, obviamente, e o Marco Rubio, que é o representante dos Estados Unidos. E aí a gente precisa ver se o Trump vai conseguir sair fortalecido a ponto de conseguir convencer o Putin a negociar ou, ao menos, aceitar esse acordo com outras cartas na mesa, mas que também traga alguma efetividade para esse cessar-fogo em definitivo ou apenas nesse momento temporário. Já a figura do Zelensky, existem duas leituras. Em relação à guerra em si, com certeza o Zelensky sai muito enfraquecido, principalmente por conta das manifestações do Trump, quando ele fala que foi despendido milhões e bilhões de dólares e o Zelensky não soube administrar para defender a Ucrânia, defender seu território, principalmente ele pontua muito a defesa dos civis. Em contrapartida, a gente vê, né, um renascimento, um reflorescimento da ideia da Ucrânia vir a integrar a União Europeia. A partir do momento que a gente teve aquela quebra, aquela cisão diplomática, quando o Zelensky estava na Casa Branca, a gente observa que a maioria, a grande maioria, a maciça maioria dos chefes de Estado europeus, eles concederam um
um apoio e, principalmente, eles acabaram por concretizar, ainda que informalmente, um convite para a Ucrânia fazer parte da União Europeia. Então, existe uma leitura aí, sim, de fortalecimento não apenas do Zelensky, mas da posição da Ucrânia em relação ao ingresso na União Europeia. Professora Priscila Caneparo, especialista em Direito Internacional, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Até a próxima, professora. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.